Mas que o STJ é o Tribunal da Cidadania, você já sabe, né? Por isso, eu te convido agora para conhecer a nossa sala de visitas. Aqui a gente recebe convidados para conversar sobre vários assuntos. Na estreia da sala de visitas, a nossa anfitriã, a repórter Natália Borges, recebeu o ministro Sidney Benetti e suas convidadas, 3 juízes francesas. Confira. E hoje estamos inaugurando o quadro Sala de Visitas, um espaço para conversar com convidados ilustres que vêm conhecer o Superior Tribunal de Justiça. Aqui no estúdio comigo está o ministro Sidney Benetti, ele que está apresentando à corte a 3 juízas francesas que chegaram recentemente aqui no Brasil. Olá, ministro, gostaria que o senhor apresentasse, então, as 3 juízas para a gente. Pois não, muito obrigado. Temos muita alegria de estarmos a participar do primeiro programa de sala de visitas. Meus cumprimentos à realização do programa por vocês. Nós temos presentes aqui 3 magistradas francesas, 2 iniciando a carreira e uma já uma antiga magistrada francesa que é a juíza de ligação. Eu tenho muita alegria de receber aqui no nosso tribunal as magistradas Zoé Chaumont, Aurore Bouguerat e Carla Devey Fontinha estão à sua disposição para as perguntas. Bom, gostaria de começar, então, sabendo aí, perguntando qual que é a formação inicial, né, dos juízes, dos magistrados na França. En France, la formation des magistrats dure 31 mois. A formação dos magistrados na França dura 31 meses. On entre sur un concours et ensuite, durant la formation, on alterne école et stage. Então entramos com concurso e depois, durante a formação, há uma alternância entre a escola e estágios em tribunais. Eu queria saber, então, também qual que é o objetivo dessa visita de vocês aqui ao Brasil, conhecendo aí o judiciário brasileiro. L'objectif ici au Brésil est en fait de découvrir la coopération internationale et donc les liens qui peuvent exister en matière judiciaire entre un magistrat de liaison français et la justice brésilienne. O objetivo desta visita é descobrir a cooperação internacional e as ligações que podem existir entre justamente o juiz de ligação francês no Brasil e as autoridades judiciais brasileiras. Bacana. Bom, e você, a senhora é juíza de ligação, queria que a senhora comentasse um pouquinho para a gente qual que é o trabalho de uma juíza de ligação. A juíza de ligação, o meu trabalho aqui há 3 anos é facilitar a cooperação judicial entre as autoridades judiciais francesas e brasileiras, o objetivo sendo agilizar essa cooperação, tanto na ajuda à redação dos pedidos de cooperação, quanto no monitoramento da execução dos pedidos de cooperação judicial. Bacana. Ministro, só para a gente encerrar, qual que é a importância da visita das 3 juízas aqui, as 2 juízas? A importância é muito grande, a importância é muito maior do que o curto tempo que nós ficamos nessa nossa reunião, porque se trata realmente de uma reunião de juízes. Os juízes são um tipo de profissional no mundo que realmente está diferenciado entre os demais profissionais da função pública ou da função particular no mundo, porque são profissionais imbuídos exclusivamente de um sentimento de justiça. Têm por objetivo, na função jurisdicional, realizar a justiça, de modo que são neutros entre esse debate que ocorre entre as forças políticas e as forças que se digladiam na sociedade. Por isso que a sociedade de todos os países tem de depositar a sua confiança na justiça. E, por intermédio do trabalho da ligação entre os juízes, nós cada vez mais nos aproximamos a formar realmente uma comunidade internacional de juízes que em algum momento será muito importante para garantir a justiça em todos os pontos do mundo. E há muita diferença entre a justiça brasileira e a justiça francesa? Há algumas diferenças processuais, há algumas diferenças também no modo de tocar as sessões. Por exemplo, as sessões nossas são públicas, são abertas e os julgamentos são dados de público. Isso já não ocorre no sistema judiciário francês, mas há vários pontos em comum. E alguns pontos comuns estão exatamente na forma de formação dos juízes. Na Escola Nacional da Magistratura Brasileira começou e agora a Escola Superior da Magistratura Nacional, a ENFAM, continua. E também o mesmo se dá na Justiça do Trabalho, no sentido de se realizar a capacitação dos juízes. E um dos modelos que nós seguimos na formação
isso foi levado também para a Constituição brasileira, exatamente a Escola Nacional da Magistratura Francesa, a École Nationale de la Magistrature de Bordeaux, e com a sua parte também em Paris, aqui pertencem as 3 juízas aqui presentes. Obrigada, ministro, e também às juízas pela presença. E o Sala de Visitas fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.